um cuidado da gente não burocratizar o processo por causa do aceite, né? A gente tem que pensar que o aceite está muito mais próximo à governança corporativa do que a engenharia de software propriamente dita, né? No caso do desenvolvimento em cascata tradicional e no desenvolvimento ágil, existe alguma diferença de perspectiva com relação ao aceite ou é a mesma coisa? Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela sua presença neste webinar. Antes de iniciar, gostaria de apresentar quem é a Fato. A Fato é uma empresa de soluções para a gestão de software, onde nós trabalhamos prioritariamente na dimensão dos resultados e no espaço entre os clientes e desenvolvedores. Fazemos isso já há 21 anos, tendo atendido a mais de 10 países e mais de 700 empresas. Essas são algumas das fotos de uma das nossas unidades antes da pandemia. E agora vou colocar três perguntas, e se a resposta for sim para qualquer dessas perguntas, então a Fato tem soluções criativas para te ajudar. Hoje você está confortável pelo que paga por software? Com a Fato, saiba contestar as estimativas e propostas de fábrica de software e consultorias de maneira assertiva. Novas releases demoram demais, muitos defeitos e as despesas só sobem? Receba software mais cedo que funcione melhor. Tem dificuldade em explicar o gasto em contratos de software para sua diretoria ou cliente? Saiba justificar o orçamento com desenvolvimento de soluções de software. Nós construímos confiança por resultados e transparência, e nossos serviços atuam em 3 níveis de engajamento: treinamento, aprenda com profissionais que vivem o cotidiano dos seus desafios e compartilham como lidam com eles; consultoria, trabalhamos com você para melhor entender o seu problema de gestão de software e desenvolver a melhor solução; e o outsourcing, conte com uma estrutura de mais de 20 anos para obter o desempenho máximo em contratos com fábrica de software. Para alcançar esses resultados, nós apoiamos em requisitos, medição e estimativa de software, gestão de fornecedores, certificação em qualidade de software, analytics and machine learning e benchmarking de software. Gostaria da sua participação. Se você tiver perguntas, podem escrever no chat. E na palestra de hoje, a gente vai abordar um tema sobre certificação e qualidade de software. Agora passo a palavra para o Guilherme Simões, que iniciará com a nossa entrevista. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Estrela. A gente está aqui, mais uma vez, reunido no nosso evento mensal, que são os webinars, e o tema de hoje é o aceite de software. E nessa oportunidade, eu vou atuar aqui como provocador, né? Quem vai falar sobre esse assunto para a gente é o meu sócio, Carlos Vasques, né? É o Cadu, e a gente vai fazer um ping-pong tentando explorar esse assunto e dar uma noção mais prática do que é o aceite e a sua importância dentro do desenvolvimento de software. Então, vou começar, Cadu. Vamos começar pelo começo, né? Explica para a gente o que é aceite de software. Você vai nesses comércios eletrônicos aí, né? Aí você compra uma televisão. A televisão chega na sua casa e aquela televisão passou por uma batelada de testes lá durante o processo produtivo da televisão. Mas você tem aí uns 7 dias que você precisa avaliar se aquela televisão te atende, né? Esse é o aceite. É você avaliar se determinado produto te atende. No caso de software, as pessoas fazem quase um sinônimo assim do aceite com a homologação, né? Você tem o teste de aceitação do usuário, UAT, isso aí varia muito a sigla, mas
Normalmente, quando a gente fala de aceitação, as pessoas escutam homologação, UAT ou teste de aceitação do usuário, né? Esse é um ponto importante, porque destaca aí que a aceitação não é o teste de sistema, não é o teste integrado, ele é aquele aceite final, né, onde o usuário... só um momento, por favor. Desculpa aí, gente, coisas da pandemia, né? Meu cachorro aqui está deu uma surtada. Então, o aceite é essa verificação final, essa avaliação final, onde você, cliente, avalia se o produto está em conformidade, né? Dos pontos-chave dessa conversa aqui, um dos principais motivos da gente ter feito essa conversa é porque não se trata apenas desse momento, onde a gente fala de aceite, né? Por exemplo, quando você inicia um desenvolvimento de software, você parte de uma necessidade, né? Você ainda não tem um conjunto de requisitos definido, né? Normalmente, quando você vai desenvolver um produto de software, uma solução de software, você tem ainda uma coisa nebulosa, você tem ainda um problema, você não tem, assim, o desenho da solução. Vamos chamar de desenho da solução. Você não tem ainda o desenho da solução, né? E esse desenho da solução, ele é o primeiro elemento aí que você tem que aceitar, né? Então, por exemplo, qual vai ser o escopo da sua solução, em termos de atividades que estão na fronteira homem-máquina, né? Isso tem diferentes soluções para isso, para o mesmo problema. E se você esperar ter protótipos, se você esperar ter um software funcional para tomar essas decisões, você pode estar desperdiçando aí muito tempo, né? muito dinheiro. Então, o aceite de software, ele é a avaliação da conformidade do produto que você está recebendo àquela necessidade que motivou o teu desenvolvimento, né? Ele não se resume à homologação do produto final. Ele também envolve você avaliar decisões desse desenho da solução. Eu consegui te responder, Guilherme? Deixa eu ver aqui se eu entendi a resposta. Então, a gente pode pensar assim, a homologação, pode-se falar que a homologação, o teste de aceitação é também um aceite, mas o aceite não está restrito só a isso, né? Você colocou aí que o aceite ele não está restrito à entrega final, né? Eu tenho o meu escopo, por exemplo, né, que muitas vezes pode ser incompleto ou falho, no sentido de resolver o problema numa área de negócio, e se a gente não valida esse escopo, né, em uma etapa preliminar, o software vai ser desenvolvido e lá no final eu não vou dar aceite, mas já desperdiçando tempo e dinheiro, né? Então, ou seja, o aceite ele está presente na entrega final, mas também está presente em etapas intermediárias e iniciais no projeto de software. Tá bom. É importante a gente não confundir assim essa avaliação com burocracia, né? Durante aí alguns anos, e ainda hoje em dia, a gente vê deslocamento do aceite para momentos mais cedo na forma da inspeção de documentos, casos de uso, tipicamente, né? E aí o que acontece? A fábrica de software, o desenvolvedor, ele vê esse aceite antecipado como um instrumento para tirar riscos dele, né? Vamos dizer assim. E aí acaba se utilizando um
um alicate ao invés de uma chave de fenda, né? O que eu quero dizer com isso? Você pega um caso de uso, e aí aquele caso de uso, ele, ao invés de ter informação relevante para quem está fazendo o aceite daqueles requisitos, tem informação que não é informação que você deveria escrever num papel. Se o botão está habilitado, se o botão está desabilitado, se quando você faz isso abre determinado quadro, né? Então, informações relacionadas à interface com o usuário, ao comportamento dinâmico, né? Isso aí não é caso de uso que descreve isso, não é um requisito que tem que descrever isso. Isso aí é um protótipo, né? Que provê esse tipo de coisa. Então, tem que tomar um cuidado da gente não burocratizar o processo por causa do aceite, né? A gente tem que pensar que o aceite está muito mais próximo à governança corporativa do que a engenharia de software propriamente dito, né? Tem um exemplo que eu uso com frequência. Você imagina que tem uma determinada regra que um CPF só pode receber um financiamento, né? Cara, essa decisão é uma decisão que pode ter sido originada numa legislação, é uma decisão que pode ter sido originada num comitê. Aí chega uma pessoa junto com o desenvolvedor e muda essa regra, né? Será que ela tem autoridade para fazer isso? Então, a gente tem esses dois extremos. De um lado, a gente tem um extremo onde tenta se descrever tudo, mesmo aquilo que não deveria ser descrito, e aí, em termos práticos, você intoxica a pessoa que é responsável por fazer aquele aceite com informação que é desnecessária para aquele propósito, né? E, de outro lado, você tem um outro extremo que você não tem registro de nada, né? E aí você faz o aceite com base em nenhuma documentação de suporte, né? Então, só colocando esses dois extremos aí que a gente vive hoje em dia. Tá, aproveitando o gancho do que você falou, e também ali já vendo a pergunta que a Fernanda colocou, só lembrando, pessoal, vocês podem ficar à vontade de fazer perguntas, escrever no chat, a gente vai ter um espaço no final para responder as dúvidas, né? Então, vou conduzir as perguntas com o Cadu aqui, mas a gente, dependendo da pergunta, eu posso improvisar aqui, aproveitar a pergunta de vocês, mas certamente no final a gente dedica aí um tempo para responder a todo mundo. E nessa resposta anterior que você falou, né, da burocratização, né, comenta aí um pouquinho para a gente, assim, no caso de um desenvolvimento cascata tradicional e num desenvolvimento ágil, existe alguma diferença de perspectiva com relação ao aceite ou é a mesma coisa? Não, é bem diferente, né? É bem diferente. No desenvolvimento tradicional, você tem um rito onde você faz a aprovação dos requisitos. Isso é bom, né? Você está antecipando um feedback, e não é um feedback qualquer, um feedback com o cliente, né? Com o usuário. Você está antecipando esse feedback, e nesse rito, você tem a oportunidade de avaliar duas principais decisões. Uma decisão diz respeito à fronteira homem-máquina, né? O que é a fronteira homem-máquina? Qual o conjunto de funcionalidades que está sendo colocado naquela solução para alcançar aquele objetivo, né? E você faz uma validação também do comportamento que você espera dessas funcionalidades, como que elas se comportam. E aí surge um problema, que é um problema grave. Ao descrever esse comportamento, você pode descrever elementos de arquitetura, você pode descrever questões de usabilidade, você pode descrever uma série de respostas ao mundo externo que o software tem que dar, só que é o tipo de comportamento que você
está usando o instrumento inadequado para fazer isso, né? Então, você, quando se utiliza de um caso de uso, de uma especificação funcional, você tem que colocar ênfase em quê? Você tem que colocar em regras de negócio, né? E não em regras de comportamento da interface com o usuário. Você tem um exemplo aí, né? Você só pode ter um financiamento para o mesmo CPF. A pessoa, para solicitar essa ação emergencial aí de... Como é que é o nome, Guilherme? Essa grana de R$600 aí que as pessoas estão fazendo? Auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Só pode pedir auxílio emergencial uma vez por mês, digamos, né? Então, esse tipo de informação que a gente tem que ter numa especificação funcional, né? O que a prática acabou transformando isso? Esse documento de requisitos, que deveria ser uma informação passível de gestão, na verdade, né? De gestão, de gerir, por um gestor de negócio, acabou se tornando um documento extremamente extenso, um documento extremamente complexo, um documento que envolve decisões cujo instrumento não é um documento, mas sim um protótipo, de forma a minimizar o risco da contratada no que se refere a esse trabalho de refinamento. Mas isso é mudança. Não sei até que ponto isso é mudança, porque essa coisa da interface com o usuário, eu vejo que a gente só consiga desenhar isso com usando, né? E para usar você tem que fazer. Então você tem que prever um esforço aí de fazer e refazer essa interface dinâmica aí com o usuário, né? Então, no desenvolvimento tradicional, a gente tem essa figura, né, desse marco aí de validação dos requisitos, e a gente vê que é algo que não tem sido bem aproveitado. Aliás, esse foi um dos motivos do desenvolvimento ágil hoje se tornar não mais uma coisa exploratória, né? Hoje, desenvolvimento ágil não é mais uma visão de futuro, desenvolvimento ágil não é algo que se busca institucionalizar. Cara, documento ágil hoje é uma realidade, né? É uma realidade que vive com alguns dilemas, com algumas dificuldades, de você conseguir conciliar a agilidade do desenvolvimento com a agilidade dos processos de negócio, processos de contratação, processos de aceitação, processos de orçamentação do próprio negócio. Então, mesmo que a gente viva num contexto de desenvolvimento ágil, o aceite, como eu falei, está muito mais ligado à governança do que com a engenharia de software propriamente dita. Então, daí, ainda que você tenha um desenvolvimento ágil, você tem que conviver com algumas práticas que não necessariamente são alinhadas ao desenvolvimento ágil. Práticas de orçamentação, práticas de contratação e práticas de aceitação, né? Então, esses 3 pontos é importante a gente colocar em perspectiva. Bem, no desenvolvimento ágil, eu tenho ciclos curtos de desenvolvimento, onde o meu backlog ele vai sendo desenvolvido, o grooming do backlog. Então, de forma análoga ao desenvolvimento tradicional, eu tenho o aceite dos produtos de software que eu estou entregando, né, software funcional, e também desse grooming do backlog que vai sendo refinado ao longo do desenvolvimento. E aí a gente tem, no caso do Scrum, algumas lacunas, né? Por exemplo, no Scrum, ele fala o seguinte: no início havia um backlog, né? E tudo parte desse backlog, como se fosse uma coisa assim bíblica, né? No início havia o verbo. Então, o backlog é o nosso verbo, né? Quem colocou o verbo lá, né? Então, o Scrum não entra nesse mérito, e é algo que é objeto de validação, de aceite, né? Esse backlog. Então, a gente tem o backlog, tem o grooming do backlog, que precisa ser validado, e quando a gente fala de validação, a validação ela precisa ser por alguém do negócio, né? Um analista de sistemas, ele pode fazer o aceite, aceite da qualidade interna, né? Agora, o aceite das regras de negócio, do funcionamento do sistema, tem que ser alguém da área de negócio, né?
Então, o que eu vejo aí de dificuldade? No Scrum, eu tenho a figura do Sprint Review, né? Se a gente considerar um ciclo de 15 dias, 15 dias é difícil numa grande corporação, né? Numa grande corporação, você colocar os gestores de negócio, os vários gestores de negócio que estão envolvidos, para fazer uma validação dos incrementos que eu consigo de 15 em 15 dias. É muito pequeno isso. Então, eu vejo no mundo ágil, eu vejo essa dificuldade com relação ao aceite. O gestor ele tem um paradigma de projeto e o ideal para ele seria fazer uma validação no final, quando tudo tivesse pronto. Né? Pois não, Guilherme? Sim. Não, só resumindo e resgatando lá a questão original, então, no desenvolvimento tradicional, a gente teria lá os artefatos, né, de cada etapa sendo validados por alguém da área de negócio, especificações, protótipos, né, telas, modelos, que a gente tem pela experiência a percepção que isso intoxicou, né, o cara responsável pelo aceite, com informação desnecessária, e acabou... perdeu a eficácia. Eu já escutei, você também deve ter escutado isso mais de uma vez. O cara fala assim, o cliente fala, cara, eu assinei isso aqui pelo seguinte, se eu não tivesse assinado, o processo não seguiria, o desenvolvimento não seguiria. Então, eu assinei isso aqui para o negócio caminhar. Mas eu não entendo o que está escrito aqui dentro. Você deve ter ouvido isso alguma vez também. Sim, ele deu o aceite, né, preencheu um termo de aceite, o assinou, mas, na verdade, ele não assinou nada, não aceitou nada, né? Ele só fez o processo burocrático andar. E o ágil, ele, de certa forma, ele entra para quebrar essa burocracia. E aí, né, voltando à pergunta da Fernanda, né, de certa forma, vai facilitar, sim, o processo de aceite pela simplicidade. E aí você colocou alguns momentos aí do processo baseado no Scrum, aceite acontecendo na revisão da sprint, né, no refinamento do backlog. Facilita, mas dificulta também, Guilherme. Também dificulta. Sim. Não, a pergunta dela foi no sentido do que é facilitar. A gente pode, já que você tocou nesse ponto, a gente pode também entrar aí em quais as dificuldades, né, de se fazer o aceite num contexto ágil. Embora a gente tenha no ágil favorecendo o que se complica no desenvolvimento tradicional, a coisa não é trivial, né? Então, o que você coloca aí de questões que podem emperrar o processo de aceite no desenvolvimento ágil? O primeiro deles diz respeito aos requisitos, né? Os requisitos da solução, né? Os requisitos da solução no desenvolvimento ágil, essencialmente, em termos práticos, são histórias de usuário, né? A história do usuário, apesar de ser um nome assim meio comum, todo mundo está usando esse nome, na sua acepção original, a história do usuário não descreve uma história do usuário, né? A história do usuário deveria ser assim, título da história do usuário. Eu tenho um título da história do usuário. A história do usuário eu, como candidato a mutuário, quero solicitar um financiamento, né? Então, esse é só o título, porque a história do usuário ela não conta como começou essa solicitação, ela não conta quais informações o cara vai fornecer, ela não diz quais são as regras que ele tem que observar. Então, a história do usuário ela é um título. O objetivo dela é delimitar escopo, né? Essa é a verdade. Em tese, você tem associado às histórias do usuário os critérios de aceitação. Aí, nos critérios de aceitação, você colocaria lá, na forma de critérios de aceitação, as regras de negócio que precisam ser observados para que aquela história do usuário, uma vez implementada, que ela seja aceita, né? Mas o que acontece? A gente vê histórias do usuário da seguinte forma. Eu, como usuário, quero mudar esse relatório. Eu tenho certeza que no público aí
devem ter visto histórias de usuário como essa. Eu, como usuário, quero ajustar um botão aqui na tela. Eu, como usuário, ou seja, utiliza-se o termo história do usuário para descrever qualquer item de trabalho, qualquer work item que deva ser realizado, né? Então, há uma confusão entre a história do usuário como uma representação dos requisitos do produto com um work item, né? O backlog é composto de itens de trabalho, não necessariamente são requisitos do produto. Só fazendo uma intervenção ali, né? É que você está colocando questões que têm a ver, assim, um processo ágil desvirtuado, né? Ou seja, problemas na própria filosofia, né? Então, não sei, acredito que a pergunta da Fernanda não foi nesse sentido, né? Vamos pensar que a gente está com um processo ágil rodando redondinho, né? Que as coisas estão acontecendo como deveriam acontecer, dentro, por exemplo, da filosofia Scrum, o que seria dificuldade nesse cenário, né, ignorando a própria complexidade, né, da organização, conseguir fazer um processo ágil rodar redondinho, né? Ignorando tudo que dá errado, assumindo que as coisas dão certo, né? Não, entendi. Mas beleza, vamos falar na tese, né? Vamos falar na tese. O que acontece? Ainda nesse âmbito da tese, a gente tem uma dificuldade de reconciliação entre como o negócio funciona, orçamento, né? Contratação, o próprio aceite, né? São fluxos que não necessariamente, principalmente em grandes corporações, estão alinhados com os ritos do Scrum. Então, se você pegar a lógica de Kanban, né, pegar o Scrum, você não tem, assim, a priori, necessariamente um processo de orçamentação. Você tem uma verba contínua para você ir melhorando aquele produto, né? E nos negócios, a gente tem a figura do orçamento, a gente tem essa conciliação que eu vejo que é a maior dificuldade, entendeu, Guilherme? Então, por exemplo, você tem um incremento de produto ao final de um sprint, e aí você precisa ter o aceite daquele incremento de produto. Cara, o Product Owner não costuma ser um gestor de negócio. O Product Owner, eu costumo ver, você é um analista de requisitos, é alguém da equipe de desenvolvimento, é alguém da área de TI. Então, eu vejo dificuldade em você conseguir mobilizar a área de negócio para ter uma efetiva participação, como é prescrito, né, nesse desenvolvimento ágil. Então, a maior dificuldade que eu vejo aí não diz respeito à metodologia do Scrum. Porque como é que o Scrum funciona? Eu vou pegar tudo que é difícil, eu vou pegar tudo que é complexo e vou isolar. Isso não faz parte do Scrum mais. Então, por exemplo, como eu chego até o backlog? Isso é antes. Isso é no início era o verbo, né? Então, o verbo era esse backlog que tinha antes e não entra nesse mérito, né? Aí ele fala do aceite. Ok, eu tenho um pequeno incremento de produto, né? Só que eu preciso mobilizar diferentes agentes na organização. Vou resolver isso. Tem um sujeito aqui, esse sujeito é a autoridade máxima nesse assunto, que ele falar é lei. Mas, cara, esse cara tem que conciliar interesses de diversos agentes. Eu não estou falando aqui de um sisteminha de um usuário. Eu estou falando de um sistema para um banco, um sistema para uma seguradora, um sistema para um órgão governamental. Você tem que conciliar legislação, você tem que conciliar diferentes áreas funcionais. Então, essa conciliação, ela se resolve como? Não existe. Eu vou falar que ela não existe e agora tem o Product Owner que cuida disso, né? Então, essa é a dificuldade. Esse cara que está dando o aceite ali, ele, no fundo, ele não tem a autoridade efetiva de dar aquele aceite. Esse, para mim, é o maior problema, Guilherme. A gente teve um webinar passado onde a gente falou exatamente do dono do produto e nesse próprio webinar a gente
comentou sobre diferentes níveis de maturidade que o papel do dono do produto exerce, né, dentro das organizações. Aí tem um trabalho, eu não lembro agora de quem, a gente usou isso na apresentação, o cara descreve 5 níveis de maturidade do dono do produto, né? Então, os níveis finais, 4 e 5, a gente percebe que raramente a gente encontra isso acontecendo dentro das organizações. O papel do dono do produto, ele está muito limitado, então, como você bem colocou, muita gente era um analista de requisitos e agora tem o papel de dono do produto, mas continua tendo a mesma autonomia de antes, ou seja, ele não define ou não aprova ou não prioriza requisitos, ele simplesmente, né, pega a demanda de alguém, formata, faz isso chegar ao time de desenvolvimento e acontecer. Então, no que você comentou, acho que a questão básica é essa baixa autonomia do dono do produto é a grande dificuldade, né, para a gente ter um processo de aceite fluindo bem. E vejo como utópico mesmo a gente pensar no dono do produto como aquele cara super-herói que pode tudo, né, em tese. Porque nem presidente, né, pode tudo. Nem o presidente dos Estados Unidos, né, pode tudo. A gente sabe disso. Aí, indo por já que a gente tocou, né, na ideia do dono do produto, a gente vê a filosofia Scrum, os movimentos ágeis colocam bem no sentido de dar autonomia ao time de desenvolvimento, né, ou usar a palavra aí, moda, empoderar o time de desenvolvimento. E aí vem a questão, né, o time de desenvolvimento empoderado, com autonomia, ele tem poder no papel de aceite, ou qual o papel de aceite do time de desenvolvimento? Qual o papel do time de desenvolvimento no aceite, desculpa? Observe, só um comentário aqui acho que é o Fernando. O Fernando falou que um PO pode interagir com a área de negócio em busca do aceite. Observa que esse interagir com a área de negócio é o X do problema, né? Porque não necessariamente é uma pessoa na área de negócio, podem ser várias, e podem ser, inclusive, várias áreas de negócio, né? Então, o PO, nesse sentido, ele é membro da equipe, né? Ele acaba sendo membro da equipe. Ele não é o cara que tem, assim, o poder de dar o aceite propriamente dito, né? Então, sem dúvida, ele vai buscar o aceite, mas quando vocês comentaram a dificuldade, essa é a dificuldade. A dificuldade, no Scrum fala, eu tenho um cara e esse cara ele é central para fazer a coisa. Não, ótimo, isso é ótimo. Só que esse cara, ele vai ter que correr atrás de obter primeiro, saber quem são essas pessoas, obter o aceite dessas pessoas. Continua havendo essa dificuldade. E você fazer isso a cada 15 dias é um grande desafio, porque o cara não vai nem querer ver tua cara. Essas pessoas estão acostumadas a fazer a homologação quando entrega o produto final pronto, né? Se você levar um produto intermediário para esse cara, ele fala, vou fazer isso agora, depois vou ter que fazer isso de novo. Essa é a dificuldade que eu vejo hoje em dia para isso, entende, Guilherme? Tá, mas colocou. Oi? Não sei se você abordar o cara. Não, tudo bem, mas a pergunta que eu fiz, na questão da Fernanda, sim, mas na pergunta que eu coloquei o time de desenvolvimento, ele tem algum papel no trabalho de aceite? Tem. As pessoas podem até falar, não, validação só o usuário que faz, né? Imagina o seguinte cenário. Eu contrato uma fábrica de software, né? E essa fábrica de software me entrega um produto. Esse produto tem a qualidade externa do produto e tem a qualidade interna do produto. O gestor de TI, vamos chamar de gestor de TI. Esse gestor de TI, o que ele precisa avaliar? Ele precisa avaliar se a qualidade interna daquele produto, a arquitetura dele, por exemplo, a arquitetura detalhada dele, está em conformidade com a arquitetura do modelo de referência daquela empresa que ele representa, né? E tem que avaliar
Na verdade, todas as disciplinas de engenharia de software, né, elas são passíveis de um aceite quando eu faço uma avaliação interna desse produto, né? Inclusive o próprio serviço de testes, né? Avaliar se o que tinha que ser testado foi testado, né? Se os defeitos identificados nos testes foram corrigidos. Então, todo esse trabalho de verificação, vamos dizer assim, quando eu estou falando de um gestor de TI de uma empresa que está avaliando um produto de uma fábrica de software, é um trabalho de aceite. Agora, o aspecto funcional, né, só quem pode avaliar isso é a área de negócio. Por isso que eu falo, né, não sei se eu já falei isso aqui agora, aceite, ele está muito mais próximo à governança corporativa do que a engenharia de software propriamente dito, né? Eu garantir que o comportamento que aquele produto de software vai ter está alinhado ao que o dono determinou que o negócio funcione, né? E a pessoa que vai estar à frente, né, do processo de aceite, ela precisa de alguma habilidade especial, ela tem que ter algum domínio de alguma técnica ou ferramenta para conduzir esse trabalho de aceite, ou não? Tudo depende da criticidade do risco do produto que a gente está discutindo, Guilherme. Se a gente falar, por exemplo, de um produto de avionics, né? Se a gente falar, por exemplo, de um produto de controle de linha férrea, se a gente falar, por exemplo, de equipamento de UTI, né? Esse tipo de equipamento, esse tipo de produto exige, para o seu aceite, uma qualificação que normalmente um gestor de negócio não tem, né? Por isso existe o trabalho de certificação de qualidade. Então, um gestor de negócio, o que ele precisa conhecer é o negócio dele, né? As regras que aquele negócio, que aquele produto, né, perdão, deve observar, ele deve avaliar se aquele produto atende ao uso pretendido quando da sua concepção, né? Esse tipo de habilidade que ele tem que ter. Existem algumas técnicas, algumas heurísticas, que, como eu falei, né, dependendo do risco, é interessante que ele conheça. Existem algumas técnicas que são extremamente simples, que um gestor de negócio se beneficia delas. Por exemplo, teste exploratório. As heurísticas de um teste exploratório. São heurísticas que ajudam uma pessoa que vai fazer a validação de um produto a avaliar se ele está funcionando em conformidade com o que ele espera, né? Então, a resposta o conhecimento que esse sujeito tem que ter vai depender do risco do produto que ele está avaliando. Existem produtos que o risco é tal que justifica eu contratar uma empresa especializada nisso para que faça esse trabalho de aceite, né? É o caso da certificação de qualidade. Determinadas indústrias têm algumas certificações, né, para software, como você falou, indústria aeronáutica, né, para você ter software rodando embarcado dentro da aeronave, imagino que na área de saúde também, né, para sistemas aí críticos, que envolvem risco à vida humana, devam ter também cada um a sua certificação e as suas questões. No Banco Central, por exemplo, o Banco Central, ele determina que sistemas que são de atendimento ao público, eles precisam de certificação. Até porque o risco aí, tanto para o banco como para a sociedade, é altíssimo, né? Em termos financeiros e em termos sociais, né? A gente viu aí, já que você falou da questão do auxílio emergencial, né? Ou seja, o governo liberou uma verba bilionária, né?
E muita gente que precisa ou precisava desse dinheiro não conseguindo acesso a esse dinheiro por uma questão de sistema. Qual que é o drama que a gente vive hoje? A gente vive hoje o drama do the next big thing, né? A próxima grande coisa, a próxima grande novidade. Todo mundo está atrás da próxima grande coisa, né? Todo mundo. Então, em busca dessa grande coisa, todo mundo está disposto a aceitar alguns erros, alguns defeitos, né? É aquela história, né, do bug que vira feature, né? Não sei se você já ouviu falar nessa historinha, né? Já ouviu falar nisso? Acho que não lembro. É um Talvez sim, bug mas que conta aí. vira feature. Então, o que acontece? A gente vive hoje um tempo em que é aceitável, né, o bug que vira feature. Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte: eu tenho soluções que aceitam esse tipo de coisa. E eu tenho soluções que não aceitam esse tipo de coisa. Então, você usar um critério único para todas as soluções que você tem é caminho de desastre, né? Então, quando você pensa em aceite, você tem que pensar exatamente isso. Qual é o nível de risco que eu estou disposto a correr, né? Saúde. Obrigado. Tá, aproveitando só, avisar o pessoal que a gente está gravando essa sessão, ela vai ser publicada no nosso canal do YouTube. Pedir a Estrela para colocar o link aí do canal do YouTube para quem quiser seguir e ser notificado, né, da publicação do vídeo. E também, o Cadu citou teste exploratório, né, como uma das técnicas que se pode trabalhar dentro do... Inspeção de documentos, teste exploratório, prototipação, né? Prototipação. Só que acontece, prototipação, o desenvolvedor tem que montar o protótipo para o sujeito aceitar, né? Então, a habilidade, no fundo, não é a habilidade do aceitador, é a habilidade do desenvolvedor para obter mais facilmente, com maior eficácia, o aceite, né? Então, a gente configura a prototipação e tem os storyboards, né? O que é o storyboard? Storyboard é você pegar as suas histórias de usuário e você tentar seguir um fluxo de processo encaixando aquelas histórias, né? Então, você tem o storyboard, você tem a prototipação, você tem as inspeções de documentos, você tem o teste exploratório. Para a tua pergunta, que foi assim, o próprio aceitador, né? Eu vejo que é a questão do teste exploratório, mas o assunto aceite, ele é de interesse tanto do desenvolvedor quanto de quem está fazendo aceite, né? Porque, no fundo, o interesse é juntar, convergir essas duas coisas. Bacana. Não, eu queria comentar, esse assunto teste exploratório já foi tema de um webinar, né? Como eu tinha dito, dono do produto também, história de usuário, prototipação. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, no nosso canal do YouTube, que a Estrela já colocou aí, tem todos esses webinars gravados, e aí você pode se aprofundar. Só para, antes da gente passar as perguntas aí do chat, né, só para encerrar aqui a minha questão de perguntas, o que você pode comentar para a gente assim? Eu não me preocupo, né, com aceite, ou não vejo isso como uma questão relevante. Quais os impactos, o que isso pode causar à organização quando a gente não se preocupa com a devida importância, né, com essa questão do aceite? Cara, os efeitos podem ser dramáticos, né? Porque pode ir desde você receber um produto defeituoso e você já está fora de um período de garantia, né? Vou dar um exemplo para vocês. Um cliente nosso, ele, claro, não vou dar o nome dele, ele tinha contratado o desenvolvimento de web services. E como aqueles web services eles seriam utilizados num desenvolvimento lá na frente, feito por um outro provedor, eles simplesmente não fizeram aceite, não conseguiram inicialmente fazer o aceite, né? E na hora que esses web services fossem ser usados, já teria acabado o período de garantia, né? Então, o problema mais leve que tem, menos grave que tem, é você
perder dinheiro com uma garantia que, vamos colocar assim, estaria coberto no valor original que você tinha contratado, né? Isso é o mais leve. Agora imagina se você é o responsável por um programa como esses aí que a gente citou aqui na conversa, né? E aí, algo que originalmente era previsto para ser um CPF passa a ser para vários. Imagina uma situação dessa, né? Ou então, você é o responsável por uma operação de uma grande empresa. E aí você começa a ter informações erradas, né? Fraude. E aquela fraude, na verdade, passou desapercebida. Está dentro de um sistema de informação a fraude, né? Eu fico até com dificuldade de dimensionar os efeitos de uma coisa dessa, né? Por isso que eu falo, aceite está muito mais ligado. Eu acho que é a terceira vez que estou repetindo isso. O aceite está muito mais íntimo à governança do que a engenharia de software, né? Todos os efeitos que você pode ter de um problema de governança, seja de conformidade. Por conformidade não é SQA, né? É conformidade do produto de software às regras do ambiente que ele está inserido. Seja por busca da eficiência operacional, esses dois itens são intimamente afetados pelo cuidado com aceite. Bacana. Então, pessoal, quem quiser colocar perguntas, se manifestar aí no chat, fique à vontade. E O Fabiano Bonvino, ele colocou aqui uma consideração sobre como que a gente usa o que ele chamou aqui de termos de aceite, né? Como que a gente usa termos de aceite para obter mais valor. Fabiano, quando a gente fala, eu vou falar no mundo ágil, tá? Quando a gente fala de histórias de usuário, a gente tem os critérios de aceite para as histórias do usuário. Então, basicamente, a gente trabalhar com as histórias do usuário não simplesmente como um mata-borrão para ocupar o espaço do escopo. Isso é necessário, mas não é suficiente. Eu preciso ter, em complemento às histórias do usuário, os critérios de aceite para que eu possa avaliar se o funcionamento daquele produto de software está correto. Porque sem um referencial de estar correto, eu não consigo fazer isso. Ainda mais num ambiente corporativo, onde eu tenho várias partes interessadas, né? Esse é um primeiro ponto. No desenvolvimento tradicional, é escrever casos de uso coerentes, né? Escrever casos de uso simples. É você escrever no caso de uso o que tem que estar escrito. A questão da usabilidade, a questão de você descrever como que aquela tela vai funcionar, se vai ser uma árvore, se vai ser um drop-down, se vai ser... o botão vai ficar desabilitado, habilitar o botão, abrir uma outra janela. Esse tipo de coisa, cara, não é para você colocar numa especificação funcional. Isso aí é para você colocar no interface com o usuário, no documento de interface com o usuário, no protótipo, né? Então, a resposta para essa pergunta, eu achei essa pergunta fantástica, né? Ela é bem sucinta, também é bastante sucinta. Coloque os critérios de aceite. Esses critérios de aceite vão refletir as regras de negócio que devem ser observados para aquele produto estar em conformidade com quem tem autoridade por aquilo definir, né? E não busque colocar nisso um contrato para evitar, não, isso aqui já foi medido, já foi... Evitar esse tipo de coisa, né? O objetivo daquilo é o quê? É você avaliar se o produto está em conformidade com as regras e que aquele escopo permite você entregar aqueles resultados, né? Não sei se eu consegui abordar a pergunta do Fabiano, né? Só comentando, né? A gente está fazendo a transmissão desse webinar também pelo nosso canal do YouTube. Então, a pergunta do Fabiano veio, ele está assistindo pelo YouTube, né? Não pelo Click Meeting aqui. Então,
só complementando, a gente está transmitindo de forma simultânea pelos 2 canais, e ao seguir também o canal da Fato, você fica sabendo quando tem uma transmissão ao vivo, né? Aí tem uma questão do Marcelo, aqui no chat. Você quer que eu leia, ou você... Não, leia, Guilherme. Esses comentários, para mim, é o que tem mais valor nessa conversa aqui, porque é quando a gente consegue... Eu queria aprender como é que a gente faz enquete, por exemplo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para esse público. Quantas pessoas desse público tem um PO que efetivamente ele tem autoridade de negócio para tomar decisão? É uma pergunta que eu gostaria de fazer. Eu acho que deve ser uma minoria. Eu cheguei a tentar fazer uma enquete ali, mas eu não consegui. Seria legal a gente fazer essa enquete. Aqui, o Marcelo, ele comenta... Leia aí o que o Marcelo colocou. Não, ele comenta, concorda contigo, né, que o aceite está mais ligado à questão administrativa entre quem faz o teste e o cliente. E por isso que os critérios devem ficar claros. Aí ele fala, às vezes nas histórias de usuário não citam qualidade dos dados. Eu dou um exemplo, no contas a pagar, alguém pode alterar o valor? No contas a receber, alguém pode alterar o valor também? Peraí, mas... Eu acho que Marcelo, tem uma pergunta aqui ou foi só um comentário? As perguntas aqui, eu acho que estou entendendo que é um comentário, né? Não, eu acho que ele está comentando, cara. Ele está falando, ele está dando um exemplo mais simples do que eu dei, né? Imagina, você tem um contas a pagar, você tem um valor de um compromisso lá, né? Aí você, que é o gestor daquela despesa, o ordenador daquela despesa, colocou aquilo. Aí vai alguém lá, um auxiliar administrativo, né? Recebeu uma grana ali do fornecedor, vai lá e altera o valor do sistema, entendeu? Imagina. Sim. Dentro da sua pergunta aí que você falou da enquete, né, da autonomia dos POs, né, donos de produto, o Raul comenta aqui que no caso dele, na empresa dele, né, o PO lá não apita nada, só um papagaio tradutor, né, o termo que ele usou. Luciana comenta, tem autonomia, mas o PO nem sempre está disponível, que também é uma contradição à filosofia Scrum, né? O PO não está disponível para o time. Guilherme, é exatamente o que eu te falei. Uma coisa é a tese, outra coisa é a tese na prática. Sim. Então, o que a gente observa? Esse PO ele deveria fazer parte da equipe ali, né? Essa realidade que ela colocou não é incomum. Né? O cara a gente pode dizer, então, que assim, no caso do ágil, né, a maior dificuldade do aceite é a dificuldade de você fazer rodar a filosofia ágil da forma correta, né? Se a gente conseguisse fazer a organização fluir o processo de maneira ágil mesmo, como se propõe, o aceite sair ali como subproduto, né? Ou não. Por exemplo, se não tivesse gravidade, eu não precisaria, por exemplo, de uma mesa de trabalho, né? Se não tivesse gravidade. Então, tem coisas que eu acho que a gente tem que abraçar, a gente chama gravidade. No momento, não tem o que fazer quanto a isso. Eu vejo que a melhor solução é uma solução de conciliação. O que é isso? Ao invés de eu trabalhar no nível do sprint, beleza, continuo trabalhando no nível do sprint, mas o aceite não acontece no nível do sprint. O aceite acontece no nível da release. Quando eu for fazer a release, aí nesse momento eu estou liberando uma nova versão, depois de 3, 4, 5 sprints, aí antes do final de um projeto, se é que eu tenho um projeto, aí eu convoco essas pessoas envolvidas para fazer uma homologação, né? Então, uma homologação a cada sprint, para mim, hoje, nesse mundo corporativo que eu estou falando, né? Talvez numa empresa pequena, um pacote, é uma coisa. Eu estou falando de grandes bancos, seguradoras, órgãos governamentais, né? Empresas que têm uma estrutura pesada. Uma solução de reconciliação. Você usar a release como um marco para você fazer aquele aceite. E usar uma análise de risco-cobertura para determinar qual é a melhor solução de aceite. Se a melhor solução é simplesmente um teste exploratório, ou se aquela funcionalidade tem um nível de risco tão grande para o negócio que eu preciso fazer um teste profissional, uma aceitação usando uma certificação. Né?
Acho que seria essa a minha visão, Guilherme. Não sei se eu consegui... A Estrela avisou aí que a gente tem 5 minutos para finalizar. A Nossa, Vanessa passa muito colocou... rápido esse tempo, né? A Vanessa tem uma pergunta aqui, se existe algum software de mercado ou boa prática que dê apoio à validação dos critérios de aceite nas histórias de usuário para verificação de completude da história. Você tem padrões, né? Que você pode escrever os critérios de aceitação e usar o JBehavior, por exemplo, para esse tipo de coisa, né? Então, você escreve os critérios de aceitação observando uma certa sintaxe, né? O Gershwin. Então, dado tal situação, né? Quando tal coisa acontecer, o tal resultado tem que ser apresentado, né? Então, tem ferramentas que dão suporte ao Gershwin. Então, se você entrar no Google e colocar Gershwin, Cucumber, JBehavior, você vai encontrar várias referências para isso. Oi? Escreve aí no chat como é que fala esse negócio, né? Senão o pessoal não vai... Eu não sei escrever. Deixa eu se falar. Aproveitando aí, o BDD não poderia também ser uma parte da resposta, não? Da Vanessa? Mas é isso, cara. O que eu acabei de falar é o BDD, entendeu? O coração do BDD é o Gershwin. Mas você está falando da automação, né? Não precisa necessariamente estar associado à automação isso. Não precisa estar necessariamente associado à automação. Você pode usar esse negócio que eu coloquei, acabei de colocar aqui. Não apareceu, não? Engraçado, eu coloco... O Raul também escreveu aí no chat, né? O que acontece? Você não precisa usar o BDD, né, para esse propósito, entendeu? Você pode usar o Gershwin, você pode usar essas ferramentas, ainda que você não use estritamente o BDD. O BDD vamos dizer assim, é a solução mais completa e pronto, consegui, gente. Apareceu lá, em vermelho. Por algum motivo está aparecendo em vermelho, não sei porquê. Não, o que você escreve fica em vermelho no chat. Tá. Escrevem, fica em preto. Pô, desculpa aí, gente. Então, você pode usar essas ferramentas, mas, obviamente, como vocês podem perceber, a ferramenta não é o coração aí da coisa, né? A Fernanda pergunta aqui só para lembrar, né? Que outras ferramentas você citou? Coloquei aqui agora, tá? O Cucumber. E nada impede de você usar, por exemplo, o teste link também nesse momento. Nada impede que você use o teste link também para isso. Teste link. Estou colocando o link aqui, tá? Tá bom. Nada impede que você... O Estrela, a gente... Chegou ali? Chegou, né? Deixar a Estrela... A gente tem um formulário de avaliação, né, que a gente passa, a Estrela tem alguns comentários. Então, enquanto o pessoal preenche o formulário, a gente pode ainda seguir um pouquinho na conversa. Deixa, Estrela, assume aí só para não te atropelar, por favor. Bom, agora para finalizar, eu gostaria de apresentar as soluções que a Fato pode oferecer nessa área. E aí vou dar passo para a autoavaliação. Bom, com a automatização de testes sem inteligência é caro e a qualidade... não consigo ver. A qualidade não vem de dentro para fora.
Esses aqui são os 3 principais mitos que se falam na busca de 100% de cobertura, porque as interfaces com o usuário são voláteis e isso implica em ajustes constantes nos scripts de testes automatizados. O segundo mito é concentrar investimentos em scripts de testes automatizados externos e desconsiderar que a automatização de testes inclui os testes internos. E, finalmente, acreditar que o teste automatizado elimina a necessidade do esforço humano. Os testes automatizados tendem a não descobrir novos defeitos. Agora sim. Bom, a FAT oferece serviços planejados, integrados e disponíveis para compor soluções sobre medida para suas necessidades em testes automatizados de software. Nessas 3 áreas, na arquitetura de testes automatizados de software, o gerenciamento de mudanças para a qualidade contínua de software, testes de unidade, automatização, integração e testes automatizados não funcionais. O testes automatizados SQA, que nós realizamos uma avaliação para ver se a primeira etapa está sendo realizada corretamente, a garantia de cobertura e qualidade das entregas de acordo com a arquitetura de testes automatizados, principalmente de fábricas de software. E também a preparação, execução e gestão de testes automatizados, que é na área de outsourcing, como uma fábrica de qualidade, com ênfase no planejamento e execução de testes funcionais e não funcionais. Vou aproveitar e abrir a avaliação e também convidar vocês para o nosso próximo webinar, que vou colocar aqui, que será sobre contratos de desenvolvimento de software, o 21 de setembro, às 23 horas também. Esse é o link da inscrição. Podemos aproveitar esses 5 minutos para acabar finalizando com as últimas perguntas, se vocês quiserem e se as pessoas ainda tiverem mais dúvidas. Fernanda, só coloca no chat o link do próximo webinar, né? Tá, beleza. Cadu, você tem... Bom, e aí, enquanto o pessoal preenche, por favor, a avaliação do evento, Cadu, você tem alguma consideração final aí para fazer? Acho que, se fosse resumir assim, essa conversa toda, né, é a gente lembrar que aceite, quem faz é o dono, né? Quem faz é o dono. Então, a gente tem que buscar ter referenciais para esse aceite que o dono consiga ler, que o dono tenha tempo para ler e evitar colocar itens que são desnecessários para esse propósito, né? Então, usar as ferramentas certas para as coisas certas. Então, se você trabalha com história de usuário é insuficiente para você fazer um aceite. Você precisa dos critérios, né? Você trabalha com caso de uso não é para ficar descrevendo usabilidade. Então, lembre-se que aceite é algo que quem faz é o dono, aceite algo que acontece ao longo do desenvolvimento, e você tem que buscar se comunicar com esse cara, né? As ferramentas, elas são úteis, né? O Test Link é uma ferramenta bastante legal, né? Se usar o Gherkin para escrever também é bastante legal, mas não precisa disso, né? A pergunta é, o que se eu não colocar aqui vai comprometer o dono, né? Acho que essa aí é a principal mensagem. Né? Bacana. Só
Essas ferramentas aí que você colocou estão focadas num determinado momento, né? E pensando aí num desenvolvimento baseado no Scrum, né? A gente tem validação no planejamento da release, né? A validação do roadmap que se elaborou. Então, Mas só esse que eu lembrando não que a entendo, gente não né? está... Você fala no Scrum, né? Roadmap Não, e desculpa. planejamento de release não tem no Scrum. Scrum não tem isso. Scrum é plano de operação. Eu me equivoquei na hora de falar, né? No ágil, de forma geral, né? Mesmo que a gente use o Scrum, a gente tem que extrapolar, né? E além do Scrum para fazer a coisa acontecer, né? O Scrum não aborda tudo que é necessário. Então, o planejamento de release, o planejamento de roadmap é uma boa prática e precisa de validação, né? Para a gente saber aonde que o nosso produto vai chegar, né? Então, beleza. Eu agradeço aí a atenção de todos. Espero e convido vocês a participar do próximo webinar, em setembro. A gente vai falar sobre contratos de desenvolvimento de software, um tema bastante interessante, principalmente porque existem várias modalidades de contratação e a gente vai abordar aí onde tem algumas fragilidades e pontos fortes de cada uma dessas modalidades e fazer esse bate-bola, né? Trocar ideias, eles trazem as perguntas, a gente discute e tenta sair um pouco mais sábio do que a gente entrou, né? Isso, né, nós aqui como facilitadores, vocês como assistentes também. É uma troca, né? Um aprendizado mútuo. Muito obrigado, A pessoal. participação do público é fundamental, né? A participação do público é fundamental.